Recomeçar é um ato de coragem e muita gente aproveita a virada de um novo ano para retomar algum projeto ou até mesmo se reerguer. A Paula sempre foi apaixonada pela área da educação e em 2021 decidiu abrir sua primeira escola, voltada para a preparação de vestibulares. Mas no fim de 2023, enquanto estava curtindo a virada de ano, descobriu que tomou um golpe e perdeu todos os materiais e equipamentos da instituição. Mesmo com o baque, conseguiu fazer com que o ano de 2024 fosse um verdadeiro recomeço. Acabei perdendo tudo, as pessoas que estavam comigo levaram tudo embora, né, que eu tinha dentro da escola, e dali eu decidi que eu não queria mais ter a escola, não queria mais trabalhar nesse ramo. Só que a mãe de um dos alunos que eu tive lá na primeira escola em 2021 volta para o Brasil e fala: Paula, a gente tem que abrir de novo. A ideia que você teve, eu nunca vi em nenhum outro lugar. O jeito com que você olha para as coisas também é diferente e a gente precisa abrir isso de novo. E aí foi quando a gente recomeça e aí pega tudo do zero de novo. E esse ato de sempre esperar um novo ano começar para retomar algum projeto é um hábito muito comum. De acordo com essa psicóloga, o início de um novo ano também desperta em nós a sensação de que um novo ciclo irá se iniciar. Normalmente, o começo do ano, ele traz a ideia de início. Está começando o ano, então muitas vezes é uma boa época para a gente começar outros novos projetos. Então, como a gente pensa, o final do ano está terminando, então é a época de eu fechar ciclos, para quando começar um novo ano, eu abrir novos ciclos. Só que tem ciclos que não necessariamente a gente fecha, e sim a gente carrega. Tem outros ciclos que sim, tudo bem a gente se planejar. Por exemplo, quero começar uma pós-graduação. É muito comum as pós-graduações elas iniciarem tudo que é estudo no início do ano, porque aí pega o ano letivo, bonitinho. Relacionamento. Não, normalmente relacionamento a gente mantém, né? Não finaliza no final do ano. Então, acredito que é muito relacionado à própria situação do marco de virada de ano, que traz a ideia de fechamento de ciclos para início de novos ciclos. E essa sensação da necessidade de começar um novo ciclo foi o que fez a Isaura e o marido atravessarem o mundo. Após passarem 9 anos no Japão, decidiram voltar para o Brasil para abrirem um negócio familiar. Tudo começou com a venda de geladinhos gourmet. Bom, eu tive uma vida no Japão, fiquei lá 8 anos e meio, em torno de 8 anos e meio, né? Tendo uma vida lá, juntando, fazendo meu pé de meia para poder ter uma vida diferente aqui, né? Um retorno para cá. Porém, minha vida foi bem diferente porque eu acabei tendo uma família lá, então mudou totalmente todos os meus planos, né? Mas quando a gente resolveu voltar para cá, nós resolvemos voltar bem na época que estava tendo a crise. E foi bem difícil no início, né? Porque eu estava em casa cuidando dos meus filhos e meu marido precisava arrumar um emprego, né? E ele não estava conseguindo arrumar por conta da crise. E aí ele juntou com 2 amigos, né? E na brincadeira de querer montar uma coisa diferente, eles resolveram montar um pequeno negócio. E na época estava a moda dos food bikes e food trucks, né? E aí eles resolveram entrar nessa onda. E aí, na busca de um produto, eles pesquisaram o mercado e tudo mais e viram que o geladinho gourmet era algo que seria bacana a gente voltar, né? Porque era algo que a gente consumia muito quando era criança, né? E aí hoje, quando eles começaram a ter essa ideia, eles decidiram que o geladinho gourmet ia ser bacana para começar um novo negócio. Mas, durante a pandemia, viram as vendas cair e precisaram pensar em alguma alternativa para não deixar o negócio acabar. Foi assim que passaram a vender churros, dos mais variados. Quando nós vimos que na pandemia estava tudo muito incerto, nós precisávamos colocar um produto diferente, né? Foi uma oportunidade para a gente começar a expandir de alguma forma, né? E o churros veio assim no momento certo. Foi difícil de princípio? Foi, porque era uma coisa que a gente não tinha experiência, digamos assim. Mas como era algo que a gente também pesquisou, mercado, vimos que a gente podia ter essa oportunidade, então a gente acabou incluindo nos nossos produtos também.
Mas nem sempre os planos saem como esperado. Nesses momentos, é importante não deixar a frustração tomar conta. Ainda de acordo com a psicóloga, entender que nem tudo vai ser como a gente quer é um passo fundamental na construção de um futuro mais feliz. As coisas mudaram, o cenário mudou, a gente pode recalcular a rota. Então, por exemplo, eu coloquei que eu quero montar minha reserva de emergência e aumentar 10%. De repente, houve algo pessoal que eu tive que gastar muito. Ok, então às vezes, eu quero aumentar em 10%, às vezes eu quero aumentar em 5%, ou às vezes eu quero só manter a minha reserva de emergência no valor que está. Porque, assim, quando a gente planeja, a gente está planejando num cenário, e a vida traz outras coisas. E tá tudo bem ficar frustrado, tá tudo bem as coisas não saírem exatamente do jeito que a gente planejou. E normalmente as melhores coisas acontecem quando a gente não planeja, né? Então, ter esse olhar que a vida nos traz coisas diferenciadas faz com que a gente também se permita ter essa resiliência, essa adaptabilidade que é necessária, porque as coisas acontecem além daquilo que a gente planeja. Hoje, ao falar sobre a sua escola e sobre a sua trajetória de vida, a Paula se emociona. Para a proprietária, o amor pela educação fez ela não ter desistido do seu maior projeto. Uma das coisas que eu costumo muito falar é que, principalmente pra gente que empreende, é sempre uma luta diária a gente com a gente mesmo, sabe? Todo dia a gente tem medo. Tem dias que a gente tá esgotado, que a gente acha que não vai dar conta, mas eu acho que quando você tem propósito no que você faz, ou que você gosta muito daquilo que você faz, você arruma força de lugares que você nem imagina, sabe? É claro que também, no meu caso, ter uma família estruturada que sempre me apoiou em tudo, Deus, e pessoas ao meu lado que estavam dispostas a fazer com que isso desse certo, também me ajudou muito. Então, por exemplo, todos os professores que estavam comigo desde a primeira escola permaneceram comigo mesmo com todas as adversidades. Então, quando aconteceram as coisas e eu falei assim, não dá mais, todo mundo falou assim, Paula, se você quiser que a gente vá, pinte a escola, ou que a gente faça tudo do zero, a gente vai fazer. Então, eu acho que a força vem de estar cercado de pessoas que acreditam em você e de você não desistir de você mesmo. Não é fácil, tá? E não é todo mundo que consegue também. Mas eu acho que se você gosta mesmo do que você faz, se você tem seu coração ali, as coisas funcionam bem.